Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou falar sobre o Carnaval. Nessa época do ano, muitas questões são levantadas pelas pessoas em relação à maneira como o cristianismo enxerga o Carnaval. Muitos cristãos piedosos têm dúvidas em relação à maneira como devem agir e manifestar as suas opiniões quando o assunto é o Carnaval. Muitos dizem que não há o menor problema em comemorarmos o Carnaval. Outros ficam em cima do muro, sem saber exatamente como devem proceder. Outros dizem que se trata da festa da carne e que o cristão deve se abster de qualquer comemoração. Então, para tirar todas as dúvidas que possam surgir a respeito desse assunto, eu vou fazer uma análise bastante completa sobre o Carnaval. Fiquem até o final do vídeo, pois esse tema é muito importante e esse vídeo vai trazer bastante conhecimento para vocês. Então, já deixem um like e caso alguém ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, tá bom? Ativando todas as notificações para que você possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Não perca essa oportunidade. E caso você queira contribuir com qualquer valor com esse ministério, qualquer valor mesmo, isso vai nos ajudar a continuar produzindo esse conteúdo. Eu vou deixar aqui o QR Code na tela e a chave Pix na descrição do vídeo. E é claro, se você puder ajudar compartilhando os vídeos, isso será muito bom para o crescimento do canal. Eu quero começar a nossa análise trazendo para vocês um pouco da história do Carnaval. Algumas pessoas tentam distorcer as origens do Carnaval, alegando que tudo começou com o povo hebreu na festa de Purim, ocasião em que, além da recitação pública do livro de Esther por 2 vezes, e da distribuição de comida e dinheiro aos pobres, e de presentes e consumo de vinho durante a refeição de celebração, havia também outros costumes, como o uso de máscaras e fantasias e comemoração pública. O sentido da festa de Purim não tem nada a ver com o sentido das festas pagãs, das quais o Carnaval tem a sua origem. A festa de Purim comemora a salvação dos judeus persas, do plano de Amã para exterminá-los no antigo Império Aquemênida. O livro de Esther relata tudo o que aconteceu. Na verdade, ninguém sabe dizer com precisão qual é a origem do Carnaval. Segundo alguns estudiosos, o Carnaval tem a sua origem na Idade Antiga, na região da Mesopotâmia, na Grécia e em Roma, com as festas oferecidas aos deuses. É bem provável que as 2 festas mais antigas que vieram a dar origem ao Carnaval, como conhecemos hoje, tiveram o seu início na Babilônia, região da Mesopotâmia. Os historiadores dizem que uma delas marcava a entrada do Ano Novo naquela região, sendo realizada nos dias que antecediam a primavera. Nesta festa, o rei era conduzido ao templo de Marduk, um dos primeiros deuses da Mesopotâmia naquela época. E em frente à estátua de Marduk, o rei era surrado. Isso mesmo. O seu corpo era esmurrado violentamente. Ele era humilhado, demonstrando que ele se submetia ao deus Marduk. Assim que o ritual acabava, o rei assumia novamente o poder. A outra festa que acontecia na Babilônia Antiga era as saceias. Nesta ocasião, por alguns dias, um prisioneiro representava a figura do rei, podendo se vestir com as suas roupas e se alimentar com a sua comida e até mesmo dormir com as esposas do rei. No entanto, ao final das saceias, o prisioneiro era chicoteado e levado à morte numa forca. O prazer momentâneo, seguido de uma morte permanente. O que vocês acham disso? Como nessas 2 festas havia troca de papéis sociais, pode ser que a transformação das figuras durante o Carnaval tenha essa origem. Hoje, isso é observado com homens se vestindo de mulher e vice-versa. O Egito Antigo, por sua vez, foi o local em que as primeiras concentrações carnavalescas foram realizadas. As festas pagãs oferecidas a Ísis e ao boi Apis estão entre os festejos
que se acredita estarem entre as origens do carnaval. Eles comemoravam o carnaval dançando e cantando em volta de fogueiras. Fantasias e máscaras foram adotadas para que todos participassem de igual forma da festa, sem distinção de classes. Já na cultura greco-romana, as festas eram oferecidas ao deus Baco, que era o deus do vinho, das festas, do lazer, do prazer e da folia. Daí a origem do nome Bacanal. Para o povo grego, Baco era chamado de Dionísio. Desta forma, as festas recebiam o nome de festas dionisíacas. E alguns estudiosos defendem realmente que a origem do carnaval se deu através das festas de Baco e das festas dionisíacas. A figura do rei Momo também tem origem na mitologia grega. Esse personagem irreverente e sarcástico da antiguidade clássica, segundo a mitologia, foi expulso do Olimpo por zombar de outros deuses. O rei Momo foi incorporado nas comemorações gregas, cuja representação era feita por um homem gordo para simbolizar a fartura durante as festividades. Na Roma antiga, também havia duas festas muito famosas, as Saturnálias e as Lupercálias. O deus romano da agricultura, Saturno, era cultuado por 7 dias consecutivos. Havia banquetes públicos e rituais de sacrifício. O festejo marcava o início de um novo ano, com expectativas para uma boa colheita, fertilidade do solo e o consequente aumento da produção. Nestas festas, era permitido que a ordem social estabelecida fosse mudada, ainda que somente por alguns dias. Os servos e os escravos esqueciam de sua labuta e assumiam os lugares dos seus senhores. Porém, a Igreja Católica passou a considerar que a inversão de papéis sociais poderia significar a inversão de papéis espirituais, com o demônio ocupando o lugar de Deus, e desta forma o poder da Igreja Católica seria ameaçado. A Igreja Católica condenava o que chamava de devastação diabólica e rituais pagãos. E no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325, a Igreja tentou acabar com estas festas, mas não teve sucesso. Então, muitos sínodos e conselhos tentaram definir regras para o festival. Portanto, no século IV, foi instituída a Quaresma, que é um período de reflexão espiritual e também uma época de privação da carne como alimento. Daí, etimologicamente, alguns defendem que a palavra carnaval deriva do termo carnevale, que significa adeus à carne, enquanto outros consideram que a expressão carne levare, que significa remover a carne em italiano, seja uma possível origem para a palavra carnaval, uma vez que a carne é proibida durante a Quaresma, que é o período de 40 dias, que antecede a principal celebração do cristianismo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, que é comemorada no domingo. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, anterior ao domingo de Páscoa. Na Bíblia, o número 40 é bastante frequente para representar períodos de 40 dias ou 40 anos que antecederam ou marcaram fatos importantes. 40 dias de dilúvio, 40 dias de Moisés no Monte Sinai, 40 dias de Jesus no deserto antes de começar o seu ministério, 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, com a criação da Quaresma, a Igreja resolveu mudar os dias das comemorações das festas saturnálias e lupercálias, fazendo com que as mesmas ocorressem antes da Quaresma. Assim, todo o evento carnavalesco passou a ser estabelecido antes do jejum, para criar uma divisão clara entre o pagão e o costume cristão. Além de todas essas festas citadas, que podem nos levar às origens do carnaval, também devemos considerar que várias tribos germânicas celebravam o retorno da luz do dia. O inverno seria afastado para se certificar de que a fertilidade poderia retornar na primavera. Uma figura central desse ritual era possivelmente a deusa da fertilidade Nertu. Tradicionalmente, a festa também era uma época para satisfazer desejos sexuais que deveriam ser suprimidos durante o jejum seguinte.
Na Idade Média, no século XI, os carnavais eram comemorados no período fértil para o plantio da agricultura. Os jovens se vestiam de mulheres e entravam nas casas com a permissão de seus donos para beijarem as moças que lá haviam. Entre os séculos XIV e XVI, em plena Renascença italiana, começaram a surgir as apresentações teatrais, os desfiles com carros alegóricos e a utilização de máscaras. Hoje, o carnaval é comemorado em vários países, mas o carnaval brasileiro é considerado a maior festa popular do mundo e teve a influência europeia advinda de Portugal na época colonial com o nome de entrudo. Na verdade, os entrudos eram os nomes dos bonecos gigantes que ficavam nas ruas. Essa festa era um carnaval de rua onde os participantes dançavam e jogavam água, farinha, ovos e tinta umas nas outras. No começo do século XX, com o objetivo de civilizar a festa, as pessoas começaram a importar dos carnavais de Paris e Nice o costume de jogar confetes, serpentinas e buquês de flores nas pessoas. Depois dos enredos, surgiram os cordões e ranchos, as festas de salão, os cursos e as escolas de samba. Afoxés, trevos e maracatus também passaram a fazer parte da tradição cultural carnavalesca brasileira. Marchinhas, sambas e outros gêneros musicais também foram incorporados ao carnaval brasileiro. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, o carnaval é uma festa cara, onde não faltam as disputas acirradas entre as escolas e os arranjos subterrâneos para atender interesses inconfessos. Nessa festa, os excessos são a regra e a sobriedade a exceção. São muita bebedeira e muito consumo de drogas ilícitas. Há muita promiscuidade e muitos casamentos desfeitos. Há muitos que saem dessa alucinação com a consciência carregada de culpa e o corpo marcado por doenças que lhe encurtarão os dias. O carnaval termina na quarta-feira de cinzas. As cinzas são um sinal de arrependimento. Mas nesse caso, as cinzas não sinalizam qualquer penitência ou quebrantamento. É apenas um ritual vazio, sem qualquer conteúdo moral e espiritual. Aliás, as cinzas são apropriadas para o desfecho do carnaval, pois essa festa mundana termina quase sempre timbrada pela dor e marcada pela culpa. As alegrias do carnaval são postiças e não verdadeiras. A alegria patrocinada pelo carnaval dura apenas enquanto as pessoas estão dopadas pelo prazer carnal. Quando as luzes dessa festa se apagam, deixa seu celebrante na mais densa escuridão. Quando as músicas cessam, fica apenas o gemido da angústia. Quando os enfeites viram lixo, de lixo se cobre a alma, porque a alegria do mundo é um arremedo de alegria. Pois é, como se costuma dizer, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Será mesmo? É claro que o problema não está na música em si. A quantidade de música ruim é enorme, mas tem muita música boa, muito samba de qualidade excepcional. Da mesma forma, isso pode ser dito das muitas fantasias e adereços que expressam pura arte e beleza. No entanto, em meio à arte se encontra o lixo, a feiura e toda espécie de atitude que expressa a depravação do homem. Muitas igrejas fazem campanhas evangelísticas no carnaval. Isso deve ser feito com muito preparo e sob muita oração e jejum. Porém, muitas igrejas cometem um grande erro de se conformar com o que condenam na intenção de salvar almas, e nesse caminho muitos se perdem. Um bom exemplo disso são os ditos blocos evangélicos. O pretexto é o evangelismo e a base bíblica utilizada é o texto de 1 Coríntios 9, versículo 22, onde o apóstolo Paulo afirma: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. No entanto, o que o apóstolo Paulo estava dizendo é que quando ele estava entre os judeus, ele se abstinha de determinados alimentos que escandalizavam os judeus, mas na presença dos gentios ele comia estes alimentos.
Ou seja, ele abria mão destas coisas neutras para que o evangelho pudesse ser pregado sem nenhum escândalo. Contudo, o carnaval não é uma coisa neutra. É completamente um absurdo usar esse texto sob este pretexto, pois, admitindo isso, qualquer atitude cometida pelos cristãos poderiam ser aceitas se o objetivo último fosse a salvação de alguém. Os que usam esse texto deveriam se lembrar do que o apóstolo ensina na mesma carta. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, versículo 12. Em relação ao elemento cultural, sabemos que esse já se perdeu ao longo do tempo. A forma como o carnaval é celebrado em alguns países que mantêm o decoro e que famílias participam sem que haja apelo exacerbado à sensualidade e que o respeito mútuo ainda é preservado, é muito diferente da forma como o carnaval é celebrado aqui no Brasil. E vale ressaltar que, embora determinada cultura traga alguns valores do reino, ela não está isenta de conter valores de um mundo corrompido pelo pecado. Veja o que a cultura fez com o Natal. O bom velhinho substituiu o bom pastor. Isso em muitos lares cristãos também, infelizmente. Na Páscoa, o coelhinho substituiu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Carnaval, o Carnevale, ou adeus à carne, deu lugar a toda espécie de carnalidade. Veja o que Charles Spurgeon disse. O fato é que muitos gostariam de unir igreja e palco, baralho e oração, danças e ordenanças. Se nos encontrarmos incapazes de frear essa enxurrada, podemos ao menos prevenir os homens quanto à sua existência e suplicar que fujam dela. Quando a antiga fé desaparece e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem outras coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam com cinzas. Rejeitando o caminho do Senhor, seguem avidamente pelo caminho da tolice. Em 1955, A. W. Tozer escreveu as seguintes palavras: durante séculos, a igreja manteve-se firme contra toda forma de entretenimento mundano, reconhecendo-o como um dispositivo para se perder tempo, um refúgio contra a perturbadora voz da consciência, um plano para se desviar a atenção de contas quanto à moral. Por manter sua posição, ela sofreu abusos por parte dos filhos deste mundo. Ultimamente, entretanto, ela se cansou de ser abusada e simplesmente desistiu da luta. Parece ter firmado a posição de que, se não pode vencer o Deus do entretenimento, o melhor que pode fazer é unir suas forças às dele e aproveitar o máximo de seus poderes. Infelizmente, muitos cristãos pensam assim. Há certas coisas que não precisariam de nenhuma explicação se tão somente tivessem zelo pela palavra de Deus. A verdadeira igreja de Cristo é feita por verdadeiros cristãos. Cristãos nominais são o verdadeiro câncer desse mundo. O que define a conduta de um crente não são as belas palavras que saem dos seus lábios, mas uma vida que procura viver em santidade diante de seu Criador. É vergonhoso ver tanta gente que se diz seguidora de Jesus servindo ao Deus Baco e aos princípios estabelecidos pelo príncipe desse mundo. A verdade contida na palavra de Deus pode libertar a alma sedenta, mas nada pode fazer por aquele que a despreza e vive segundo os seus próprios conhecimentos e achismos. Achismos teológicos, que distorcem a santa doutrina por meras migalhas de um pão tão barato. Sim, até mesmo Judas Iscariotes percebeu o erro que cometera traindo a Jesus Cristo. Ele desistiu das moedas que ganhara. E você? O que você fará com as moedas que apenas podem te trazer um prazer momentâneo? A verdadeira alegria não está nas moedas da ilusão, nas moedas da euforia e emoção passageira, de um carnaval cheio da carne e vazio de Deus. A verdadeira alegria só Deus pode dar, pois ela tem a sua fonte em Jesus. E essa alegria não dura apenas alguns dias de festa.
Essa alegria sobrevive até os dias mais terríveis e sombrios, onde as lutas parecem nos tragar. E essa alegria o mundo não pode dar a você. Da mesma forma, essa alegria o mundo não pode tirar de você, pois essa alegria é um dom do Espírito Santo. Ela nasce nos céus e não pode ser celebrada nas passarelas dos muitos carnavais que esse mundo tem para nos oferecer. Sua alegria não precisa terminar em cinzas. Jesus pode fazer com que o seu coração seja cheio de uma alegria que nunca mais terminará. Entregue o seu caminho ao Senhor da alegria e Ele transformará o seu pranto em gozo eterno. Veja só, a palavra de Deus é clara ao afirmar a nossa condição depois da queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, que pecaram, e as consequências do pecado de ambos foram desastrosas. Foi necessário que um inocente fosse morto para que a nudez do pecador pudesse ser coberta. Deus fez para Adão e Eva roupas de peles, substituindo as folhas de figueira que eles haviam inapropriadamente usado para cobrir a própria nudez. Desde então, o homem rebelde insiste em tentar cobrir a sua própria nudez, achando que pode viver independente de Deus, como se ele não precisasse de Deus, esquecendo-se de que é Deus que mantém cada célula de seu corpo funcionando, esquecendo-se de que o ar que enche seus pulmões vem da graça e misericórdia de Deus. Para estes, muitas vezes religiosos, Deus é apenas um mordomo que deve atender às suas necessidades sempre que necessário. É exatamente isso o que acontece. Pois para esses insensatos, é como se Deus, na verdade, não existisse. E em seu lugar, quem está sentado, reinando, é o próprio ego. Sim, para estes, mesmo que inconscientes, há um rei momo reinando em seus corações, inchado pela vaidade, cheio de um orgulho que para nada mais serve, senão para mascarar a verdadeira imagem e semelhança de Deus no homem. Veja o que a Bíblia nos diz. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não se deixe enganar. Este salmo nos diz que aquele que pensa que pode fazer o que quiser com a sua vida, sem precisar prestar contas ao seu Criador, é tolo. Essa vida passa muito rápido e logo logo a festa acaba. Quis dizer então de uma festa insensata, onde os excessos são a regra e a sobriedade a exceção. A rebeldia contra Deus nos afasta dele, nos corrompe e nos leva a cometer atos detestáveis. E é isso que o carnaval promove: bebedeira, consumo de drogas ilícitas, promiscuidade, casamentos desfeitos, culpa, dor, vergonha e tantos outros males, como eu já falei. No entanto, Deus é tão piedoso, Ele é tão bondoso e misericordioso, que quando o pecador se arrepende e passa a crer em Jesus Cristo, seus pecados são perdoados e Deus lhe concede uma nova vida. Aquele que possui essa vida nova não deseja mais viver a vida velha que possuía antes de conhecer a Cristo. Porém, como eu já disse, a rebeldia contra Deus acaba afastando o homem do seu Criador. Dessa forma, os cristãos que acham que não tem nenhum problema participar do carnaval, certamente estão dando passos largos na direção oposta de Deus. E isso é um grande perigo. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. O que você tem plantado? Pense bem. Você não pode se alimentar da palavra de Deus se o seu desejo é provar das iguarias deste Egito existencial pelo qual você tem tanta admiração. Jesus é o verdadeiro pão e a verdadeira água de que a sua alma precisa. Quando você compreender essas coisas, você se dará conta de que o carnaval não é o problema. Isso mesmo, o carnaval não é o problema. Assim como tudo o que promove o que a palavra de Deus condena. Nada disso é o problema.
Tudo isso é apenas fruto do coração de homens vestidos de folhas de figueiras. O problema somos nós. Todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Apesar das Escrituras nos chamarem de santos e não de pecadores, o fato é que continuamos pecando. Ninguém nessa terra é melhor do que ninguém. O que nos distingue dos demais são as roupas de peles que vestimos. Mas não fomos nós que fizemos esta roupa. Caso contrário, poderíamos achar que somos diferentes dos demais. Não, as vestes que possuímos hoje foram feitas com as peles do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo aquele que se adornou com o sangue de Jesus e que teve as suas vestes purificadas através do sacrifício substitutivo de Cristo, passou da morte para a vida e faz uso contínuo destas novas vestes. É uma desonra tremenda deixar estas vestes de lado para vestirmos nossas próprias vestimentas e cairmos da graça de Deus para curtirmos uma graça barata que no fim é só desgraça. Essa é a verdade, querendo você ou não. O carnaval é uma festa que não agrada a Deus. Não precisa ser cristão para admitir que ela é imoral e que é um atentado contra os princípios da família cristã e, portanto, contra a pessoa de Cristo. Então, não caia na armadilha de apenas assistir de longe através da televisão, pois quem faz isso está promovendo, está dando ibope para quem lucra muito com a desgraça dos homens. E não há nenhuma dúvida que ao fazer isso, apenas assistir pela televisão, o seu coração será alimentado com a semente da corrupção que, dependendo da situação, poderá dar frutos ruins no futuro. É muito melhor prevenir do que remediar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Não se esqueça disso. Se você tem alguma dúvida de que o carnaval é pura desgraça, veja o que diz a Bíblia em Gênesis 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui fica muito nítido que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. O texto descreveu em detalhes as obras da carne. Glória a Deus, pois a sua palavra não apenas nos denuncia, ela nos liberta. Em Romanos 13, versículo 11 a 14 está escrito: E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. A poesia do ministro presbiteriano nordestino Jerônimo Guerros, que foi se encontrar nos céus com o Deus da sua alegria em 1954, expressa o verdadeiro sentido do carnaval. Carnaval, empolgante carnaval. Festa vibrante, festa colossal. Festa de todos, de plebeus e nobres, que iguala nas paixões ricos e pobres. Festa de esquecimento do passado, de térreo paraíso simulado. Falsa resposta à voz do coração, de quem não frui de Deus, comunhão. Festa da carne, em gozo desbragado, festa pagã de um povo batizado. Festa provinda de nações latinas que se afastaram das lições divinas. Ressurreição das velhas bacanais, das torpes lupercais, das saturnais. Reino de Momo, de comédia cheio, de excessos em canções e revolteio, de esgares, de licença e hilaridade, de instintos animais em liberdade. Festa que encerra o culto sedutor de Vênus, impúdica em seu fulgor. Festa malsã, de Cristo a negação, do dia do Senhor, profanação. Carnaval, estonteante carnaval.
desenvoltura quase universal, loucura coletiva e transitória. Deixa do prazer lembrança em glória, festa querida do caminho largo, de início doce, mas de fim amargo. Festa de baile e vinho capitoso, que morde como ofídio venenoso, que tira do homem sério o nobre porte, e gera o vício, o crime, a dor e a morte. Carnaval, vitando o carnaval. Festa sem Deus, repúdio da moral. Festa de intemperança e gasto insano. Trégua assombrosa do pudor humano, que solta a humana besta no seu pasto. O sensualismo aberto mais nefasto. Festas que volve as danças do selvagem e do africano em fúria. Lembra a imagem que confunde licença e liberdade nos aconchegos da promiscuidade sem lei, sem norma, sem qualquer medida. Onde a incauta inocência é seduzida. Onde a mulher, às vezes, perde o siso e o cavalheiro austero o são juízo. Onde formosas damas pelas ruas exibem saltitando as formas suas. E no passo convulso e bamboleante, em requebros de dança extravagante, ouvem no frevo as chufas e os ditados picantes de homens quase alucinados, de foliões audazes, perigosos, alguns embriagados, furiosos, muitos tirando a máscara em tais dias. Revelam nessas loucas alegrias a vida que levaram mascarados com a máscara dos homens recatados. Carnaval, perigoso carnaval, que grande festa e que tremendo mal. Brasil gigante, atenção, atenção, o carnaval é festa de pagão. Repele-o, que te traz só dor e morte. Repele-o e inspira em Deus a tua sorte. Diante de tudo que nós vimos, tenha certeza de que o Senhor deseja ter uma aliança de amor conosco. Ele não tem prazer em pesar a sua poderosa mão sobre nós. Mas a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Que Deus toque o seu coração nessa hora, pois existe esperança para você. Isaías 53, versículo 5, nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus te chama para festejar com Ele, pois na casa do Pai não há quarta-feira de cinzas. Na casa do Pai a alegria jamais acaba. E eu aproveito para convidar você a orar comigo agora e desfrutar dessa alegria para sempre. Senhor Jesus, como o meu coração é fraco e tendencioso a tudo o que é mal aos teus olhos. Desagradar a ti é tudo o que não desejo, mas é algo que posso fazer facilmente. Venha me socorrer, ó Deus de muitas misericórdias, pois o bem que desejo fazer eu não faço, o mal que detesto, esse eu pratico. Venha purificar o meu coração e me dar nova vida em Cristo. Eu aceito o senhorio de Cristo em minha vida. Eu desejo fazer a diferença nesse mundo e não me conformar com toda a sorte de injustiça praticada por aqueles que não conhecem a Ti. Perdoe-me, ó Pai, e me conceda o privilégio de caminhar com Jesus todos os dias de minha vida. Que a minha vida expresse a santidade de alguém que nasceu de novo. Que seja assim, em nome de Jesus, o Senhor da verdadeira alegria que jamais terá fim. Amém.